Hoje nós vamos falar sobre a teoria do crime. Vamos falar sobre crime, vamos falar sobre tipicidade. Inicialmente, vamos verificar qual que é o conceito de teoria. Então, abrindo aqui a Wikipedia, nós temos teoria, vem do grego e significaria contemplação, reflexão, introspecção. Indica uma ideia nascida com base em alguma hipótese, conjectura, especulação ou suposição, mesmo abstrata, sobre a realidade. Isso trazido para o direito penal, aplicando-se aos diversos institutos jurídicos estabelecidos no Código Penal, nós vamos denominar de teoria do crime ou teoria geral do crime. Então vejamos assim, alguns exemplos. Na parte geral do Código, nós temos alguns artigos que tratam de alguns institutos jurídicos. Eles estão ali de uma maneira esparsa. Então, artigo 13. O artigo 13 fala da relação de causalidade. Fala assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E explica o que é causa. Considera-se causa a ação ou omissão. A gente sempre fala que em direito penal pune-se conduta, não se pune pensamentos nem modo de vida a priori, pune-se condutas. Então ele explica, o artigo 13 explica exatamente o que é a conduta, como é que se pratica a conduta mediante ação ou omissão. No artigo 22, nós temos o tratamento da coação moral irresistível. Se o fato é cometido sob coação moral irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal do superior hierárquico, só é punível o autor da ação ou da ordem. Então, aqui nós temos aí no slide outros exemplos de outros institutos jurídicos que estão soltos na parte geral do Código Penal. Então, o que é uma teoria do crime? É organizar esses diversos institutos que estão ali para que haja uma possibilidade maior de compreensão deles, de agrupamento deles. É lógico que o Código Penal ele tem uma certa organização, mas ele não é um manual de direito penal. Ele apenas estabelece as regras principais e cabe ao teórico do direito penal fazer a organização desses diversos institutos. Então, em resumo, o que nós vamos tentar daqui para frente é mostrar para vocês como que a teoria do crime ela evoluiu, quais são os principais componentes do conceito de crime e vamos a eles. Bom, obviamente que o conceito de crime e a teoria do crime ele sofreu uma evolução ao longo da história. Então, houve uma passagem importante, todos os doutrinadores falam de uma passagem importante entre o chamado causalismo e o finalismo. Vocês vão entender conforme a gente for falando agora. Bom, então vamos iniciar não lá com os gregos, nem com os romanos, mas vamos iniciar já mais na época moderna. No século XIX se enxergava o crime dessa maneira, os elementos do crime eles estariam agrupados dessa maneira. Então, haveria os aspectos objetivos do crime ficavam de um lado. Quais são os aspectos objetivos do crime? Os aspectos objetivos são aqueles que são concretos, que são visíveis. E o que é visível num fato típico? Nós temos a ação do agente e temos o resultado. Então, o von List, um alemão do século XIX, ele colocava os aspectos objetivos do crime de um lado, classificando isso como antijuridicidade. Antijurídico é aquilo que é ilícito. E, do outro lado, a culpabilidade, que referia aos aspectos subjetivos do delito. Então, ali seria feita a análise do dolo do agente, da intenção do agente, ou se ele não agiu
com intenção, também ou com culpa, né? Com negligência, imprudência ou imperícia. E ainda a imputabilidade, para inserir-se ali a análise da capacidade psíquica do agente, para verificar se o dolo dele tinha capacidade para ser valorizado negativamente dentro da própria análise do crime. Então ficavam os aspectos objetivos de um lado e os aspectos subjetivos de outro. Isso, obviamente, deveria se acrescer com o item punibilidade, porque a conduta tem que ser punível para ser crime, ou seja, ela tem que estar prevista na legislação como típica. Tivemos um segundo passo aí nessa evolução com Billing no século passado, em 1906. Ele transferiu aquilo que antes se chamava como punibilidade, se transferiu para tipicidade. E essa tipicidade, ela foi colocada, continuou-se com aquele esquema, aspectos objetivos de um lado, aspectos subjetivos do outro. É porque no desenvolvimento da teoria do List se questionou, poxa, eu vou verificar primeiro se uma conduta é antijurídica, se ela é culpável, só para depois analisar se ela é punível. Então, na ideia do Billing, essa tipicidade ela tem que ser analisada de plano. Esta ação, este resultado é típico de quê? Então, para ele, a tipicidade teria que ser colocada ali junto com os aspectos objetivos do delito e não externamente deixando como Von List deixava a punibilidade. Bom, mas enfim, o importante por enquanto é que nós tenhamos essa noção que ainda na teoria do crime, do Billing, nós tínhamos aquela divisão, aspectos objetivos de um lado, agora ação, resultado típicos. Típicos significa o que aqui? Que se enquadra em um tipo penal. E do outro lado, os aspectos subjetivos do agente, mantendo-se a análise do dolo ou culpa e a imputabilidade, ou seja, se o indivíduo tem a capacidade de ter o seu dolo válido ou não. E houve, em 1931, o desenvolvimento de uma tese que, como Welser, todos esses juristas eles eram alemães. Por que os alemães desenvolveram mais o direito penal do que os italianos, por exemplo, que também tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento do direito penal, os espanhóis? Porque muito da análise, da organização de uma teoria, né, ela depende de conhecimentos filosóficos. E a Alemanha, ela sempre foi um berço de grandes filósofos, né? Então, só para exemplificar, o maior de todos, Immanuel Kant, né, tido praticamente como unanimidade, como o nome dentro da filosofia. Então, se há uma proximidade com um filósofo, com a boa filosofia do mundo, obviamente o direito penal se aproveitou disso. Mas, pois bem, o que o Welser disse? O Welser disse o seguinte: não tem como nós analisarmos a conduta de alguém, se ela é típica ou não, sem, de plano, analisar qual foi a intenção do agente. Então, vejam aí no slide como que o dolo ou culpa, que eram analisados na teoria de Billing, na culpabilidade, ele migrou agora já na análise da tipicidade. Então, conduta típica é aquela conduta que é carregada do elemento vontade e ela se encontra prevista na lei como crime. Então, neste caso aqui, há necessidade, de acordo com o Welser, para eu entender se uma conduta é típica ou de homicídio ou de lesão corporal, conforme o caso, não há como eu deixar de analisar de cara o dolo. Vou dar um exemplo. Então, alguém atira no corpo de uma pessoa na barriga, por exemplo. Isso aí é uma conduta típica de quê? É uma conduta típica de lesão corporal?
ou é uma conduta típica de tentativa de homicídio? Sem a análise da intenção do agente, eu não conseguiria classificar essa conduta no artigo 121, homicídio, no caso tentado, ou no 129, lesão corporal. O Elcio falava que nós não podemos ter essa dúvida, não podemos ficar com suposições, nós temos que analisar de plano qual foi o tipo penal infringido. Então, nesse caso aí, a análise do dolo do indivíduo deixa de ser feita na culpabilidade e daí a conduta, na conduta passa a se inserir a vontade do agente, a intenção do agente. Então isso se chamou finalismo. Por que se chamou finalismo? Porque se fala que a conduta do agente, que é a que nós estamos analisando ali na tipicidade, ela tem um fim. Então esse fim é exatamente o dolo, ou, quando é sem querer, a culpa. Então esse é o grande diferencial. Então, teoria final do delito, do crime, ou teoria finalista é isso. É quando desenvolveu-se a ideia de que, para analisar se uma conduta é típica, de plano nós temos que analisar qual a intenção do agente. E essa teoria, ela ganhou espaço no mundo ocidental e aqui no Brasil também. Hoje ela é aceita. Eu não conheço nenhum penalista de renome que não a aceite. Portanto, é essa que nós vamos estudar. É feita essa análise do crime sobre três aspectos. Então, se fala que crime é uma conduta típica, está ali no na primeira divisão mais alta ali do slide, do círculo. Crime é uma conduta típica. Essa tipicidade envolve a análise da ação, do resultado e da intenção do agente. Crime é uma conduta típica, antijurídica porque ela é proibida. Aí vem as exceções. Se o indivíduo pratica a ação acobertado por um excludente de ilicitude, por exemplo, como a legítima defesa, a conduta não é mais antijurídica, já não é mais crime. Mas prosseguindo, os casos de exclusão da antijuridicidade são casos de exceção, excepcionais. Retornando, crime é uma conduta típica, antijurídica, porque não tem permissão na lei, e culpável. E o que é essa culpabilidade? É a reprobabilidade ou reprovabilidade que o indivíduo deve ter para ser considerado como que a conduta dele fosse um crime. Por exemplo, os inimputáveis, os indivíduos que têm problemas psiquiátricos, conforme o caso, eles não merecem um juízo de reprobabilidade por causa da condição psíquica deles. Então não há culpabilidade quando o indivíduo sofre de problemas mentais. Então, para que uma conduta seja crime, ela tem que ser típica, antijurídica, porque não tem uma permissão nenhuma especial para a prática do delito, e culpável. O indivíduo tem que ter capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta. Se ele não tem essa capacidade de entendimento, a conduta não é reprovável. Se ela não é reprovável, não há culpabilidade. Bem, como vocês devem ter percebido aqui, na diferença entre as teorias do Billing e a do Wells, foi exatamente essa migração de parte dos elementos subjetivos que ficavam no item culpabilidade, migraram para a tipicidade. E é isso que, por enquanto, nós temos que gravar. A teoria finalista é aquela que diz que na análise da tipicidade nós temos já que inserir a análise da intenção do agente, sob pena de não conseguir classificar a conduta dele de plano em um determinado tipo penal. Houve uma quarta passagem, uma quarta alteração na teoria do crime ao longo da história, que foi a inserção de aspectos não puramente legais dentro da tipicidade, mas aspectos materiais. Muitas vezes a conduta ela se enquadra dentro do tipo penal,
mas numa análise macro, essa conduta a gente logo de cara percebe que ela não merece ser tida, enquadrada como um crime. Então, vejamos, uma senhora, ela entra no supermercado e subtrai uma lata de manteiga. Ok, sem violência, só a atividade se caracteriza realmente como furto. Se você analisar os aspectos legais da conduta dela, houve uma ação típica de subtração para si ou para outra em coisa alheia móvel? Sim. Teve o resultado? Sim. Ela agiu com a intenção de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel? Sim. Então a conduta é típica. Mas espera aí, o direito penal vai se importar com uma conduta dessa natureza de valor tão insignificante? Não, o direito penal é uma arma extremamente poderosa e custosa e com uma consequência para o cidadão que pratica a conduta extremamente grave, que é a possibilidade de uma pena, nesse caso, de 1 a 4 anos de reclusão. Então, logo de plano, se percebe que há um exagero na utilização do direito penal para condutas que são consideradas como condutas de bagatela. Então, a doutrina, com o passar do tempo, passou a fazer a inclusão da análise da significância da conduta dentro da tipicidade. Aí houve uma variação, os autores foram evoluindo, inseriram outros elementos. Por exemplo, o Zaffaroni, ele coloca o estrito cumprimento do dever legal como um desses elementos que tem que ser analisados logo na tipicidade. Então, quando, por exemplo, um oficial de justiça com um mandado de busca e apreensão, ele entra na residência de uma pessoa e ali ele pega, por exemplo, uma televisão, alguém poderia falar que ele estaria praticando uma apropriação indébita, um furto, alguma coisa, algum crime patrimonial. Mas o que ele está fazendo é cumprir a ordem judicial legal de apreensão do produto. Então ele está no estrito cumprimento do dever legal. Quando um policial dá a voz de prisão a alguém, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Ele não está praticando a priori o crime de abuso de autoridade, nem qualquer outro crime relativo à liberdade de ir e vir ali. Então, enfim, tivemos o acréscimo. Depois nós vamos ver quais são esses itens, de maneira mais pausada. Houve um acréscimo da chamada tipicidade material dentro, da tipicidade. Então, não somente os aspectos legais, esses aspectos legais aqui têm como referência o tipo penal que estamos analisando. Então, no caso, abuso de autoridade. Então, estamos analisando abuso de autoridade. Qual é o crime do abuso de autoridade? Está na lei do abuso de autoridade. Agora, temos que analisar se uma conduta é típica, não somente com a observância do tipo penal, o tipo penal da lei do abuso de autoridade, ou o tipo penal do 155. Temos que inserir a conduta de uma maneira conglobada, essa até a terminologia que o Zaffaroni se emprega. Conglobadamente, essa conduta é típica. O soldado que em tempo de guerra executa a pena de morte dando um tiro no peito do executado. Ele está praticando uma ação típica de homicídio? Sim. Tem um resultado? Sim. Agiu com a intenção de matar? Sim. Era função dele matar. Mas, analisando essa conduta de uma maneira conglobada, muito mais ampla, se entende que essa conduta está perfeitamente dentro da lei. Se uma conduta é típica, ela é presumivelmente ilícita. Nesse caso aqui, na execução da pena de morte, está acontecendo exatamente o contrário. O soldado está no estrito cumprimento do dever legal. Enfim, há que se destacar então essa novidade aí dentro da tipicidade, da análise não somente da tipicidade legal, mas de uma maneira conglobada, aquilo que nós vamos chamar de tipicidade material. E os demais elementos nessa nova composição, a antijuridicidade e a culpabilidade,
segue normal. Agora eu vou dar alguns exemplos para que vocês, o único objetivo aqui é para que vocês percebam que não existe uma unanimidade nessas classificações que a gente vai passar para vocês. Então, vocês já podem ir gravando essa ideia, que o crime é a conduta típica, antijurídica e culpável. Praticamente todos os autores são uniformes quanto a essa divisão em 3 partes do conceito de crime, mas que em cada um desses níveis, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, há vários itens a serem analisados. E em alguns desses itens, aí pode haver divergência. Então, agora mesmo eu falei da teoria do Zaffaroni. O Zaffaroni ele coloca o estrito cumprimento do dever legal como uma causa que exclui a tipicidade, denominada por ele tipicidade conglobante. Ele diz assim: se a conduta é obrigatória, como é a conduta do carrasco na execução da pena de morte, ela não pode ser tida como ilegal, presumivelmente ilegal, porque ela é obrigatória, não existe a possibilidade. Aí há um choque normativo, porque daí nós temos a norma do artigo 121, não matarás, porque está a descrição típica, matar alguém pena. Então você extrai a norma pensando, qual é o objetivo dessa norma? Qual é a norma? A norma é não matarás. Daí vem o regulamento do Exército e diz: você tem que cumprir as suas escalas de serviço, mesmo as escalas de serviço para execução de pena de morte. Então nós temos um choque normativo. Não matarás, diz o Código Penal, artigo 121. Matarás se for na execução de pena de morte quando o indivíduo está escalado. Então, havendo esse choque normativo, prevalece a regra que é especial relativamente à outra que é geral. Neste caso, a especial é a regra militar. Então, o Zaffaroni fala que a conduta, o estrito cumprimento do dever legal, é uma causa de exclusão da tipicidade material ou conglobante, como ele próprio chama. Os autores, em geral, eles colocam o estrito cumprimento do dever legal não como causa de exclusão de tipicidade, mas como causa de exclusão de antijuridicidade ou de ilicitude, junto com a legítima defesa, com o exercício regular do direito e o estado de necessidade. E por que há essa divergência? Porque os autores eles analisam, em geral, somente do ponto de vista de como é feita a descrição desses itens. Então vamos lá, vamos abrir o Código Penal, vamos verificar o artigo 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, na verdade, o item terceiro aí se divide em 2, né? Então, nós teremos 4 itens no artigo 23. Os autores, em geral, sem muita profundidade na análise da natureza de cada um desses itens, eles, pelo fato deles estarem todos agrupados no artigo 23, acabou que, e o próprio legislador coloca o nome juris acima do artigo 23 ali, exclusão de ilicitude. Então os autores falam assim, são os seguintes casos de exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade, e insere ali os 4 itens do artigo 23. Só que o Zaffaroni fala, mas espera aí, o estrito cumprimento do dever legal, antes de excluir a ilicitude, na verdade ele exclui a própria tipicidade. E nesse ponto eu concordo com ele. Mas, enfim, o objetivo do momento, que vocês estão vendo ali, muitos itens aí na classificação do Damasio, na classificação do Zaffaroni, nós temos muitos itens que nós vamos analisar a partir de agora.
e pode haver uma divergência entre os autores. Mas daí vocês não podem pensar assim, mas puxa vida, então isso aqui é uma bagunça, cada um classifica como quer. Bom, não é assim. Existe um núcleo que é aceito por todos os autores. Há apenas uma divergência aqui ou ali. Enfim, nós vamos passar para vocês quais são o que é o núcleo que todos concordam e quais são as divergências. Vou explicar qual o fundamento dos autores e daí você escolhe o que você acha que tem mais sentido. Aí você deve estar se pensando, mas como é que eu vou estudar para uma prova da OAB, vou estudar para um concurso, se existe essa divergência aí? Eu vou seguir qual autor? Qual autor é o melhor? Bom, primeiro, numa prova, não se pode exigir, a não ser que esteja no edital, a leitura obrigatória de um determinado autor. Então, o examinador, a pessoa que prepara a prova, ele sabe disso. Ele sabe que ele não pode cobrar em prova uma classificação que é de um autor, do autor A ou do autor B. Então, é possível que caia, por exemplo, para você explicar qual é a natureza jurídica do estrito cumprimento do dever legal? Sim, numa questão aberta que você vai escrever, sim. Possivelmente o examinador aí, ele está querendo que você explique exatamente sobre a divergência. Qual é a divergência que há na doutrina quanto à natureza jurídica do estrito cumprimento do dever legal. Agora, numa questão objetiva de marcar X, não tem condição o examinador de fazer essa pergunta. Porque, conforme um autor, o estrito cumprimento do dever legal vai se caracterizar como um item e um outro autor como um outro item. Então, poderia haver duas questões certas aí, e quando há duas questões certas, anula-se a questão por causa da perplexidade que gera na pessoa que está prestando o concurso. Então é isso, vocês têm que conhecer as classificações dos principais autores, conhecer essas divergências. Bom, então, enfim, o objetivo foi só esse, revelar a divergência entre os autores, não uma divergência completa, mas uma divergência parcial. Mas vamos seguindo. Então, nós dividimos a teoria geral do crime, ou conceito de crime, em níveis analíticos, níveis que nós vamos analisar quais são os componentes, um por um. Primeiro item, vamos analisar a tipicidade, o que é a tipicidade, quais são os elementos que compõem a tipicidade, já vimos agora há pouco, mas bem de passagem. A antijuridicidade, ou seja, a confirmação de que a conduta realmente ela é antijurídica, ela é ilícita. Se a conduta é típica, ela é presumivelmente antijurídica, mas daí há exceções, como a legítima defesa. Se não houver a exceção, nós partimos para a análise do último item, que é a culpabilidade, a capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta ou da própria capacidade de autodeterminação, autocontrole do agente. Vamos falar agora sobre a diferença do conceito material de crime e do conceito formal de crime. O conceito material de crime é aquele conceito, digamos assim, mais sociológico, mais de cunho popular. Se você perguntar para as pessoas na rodoviária o que é crime, por certo eles vão dizer que é algo grave, é algo sério e é algo que prejudica a sociedade e as pessoas individualmente. Então eles vão focar dentro do conceito popular, eles vão focar no desvalor social da conduta. Desvalor significa valor ruim. Exatamente, esse é o foco do conceito material do crime. Aquilo que aquela conduta tem de ruim, o prejuízo social e individual. Em contraposição ao conceito material de crime, nós temos o conceito formal.
Crime não é só aquela conduta grave e que prejudica a sociedade. Crime é a conduta descrita em lei, sujeita a uma sanção penal. Então, o conceito material, ele não é um conceito científico, porque uma conduta, ela pode hoje sofrer uma análise de desvalor, aquilo é ruim para a sociedade, e entretanto aquilo pode não ser crime. Então, na verdade, o conceito formal é um conceito científico, é o que nos importa. Crime é aquela conduta grave que o legislador descreveu em lei como sendo típica de delito, e sendo típica de delito, merece uma sanção penal. Ainda há uma diferença, fala-se em conceito unitário e conceito analítico. Então vejam que o conceito formal, agora há pouco passado para vocês, que aí está na tela, crime é a conduta descrita em lei sujeita a uma sanção penal. Isso é um conceito unitário, faz referência à lei, mas não explica quais são os itens do conceito de crime. Se você dividir, como nós dividimos agora há pouco, falamos que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Dividimos aí o conceito em 3 itens. Esse é um conceito analítico, é um conceito que passa por estratos. Estratos aí, ES e não EX. Extrato no sentido de estratificação, de níveis ou níveis analíticos. Então vejamos agora aí, no slide, nós temos essas chaves. Crime, do lado esquerdo, no conceito analítico, né, nós teríamos crime envolve a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Se a conduta é típica e é antijurídica, ela já se caracteriza como um ilícito penal, como um injusto penal. São expressões sinônimas aí, injusto penal ou ilícito penal. Ainda que não haja culpabilidade. Um exemplo, um louco em estado de insanidade mental, ele mata alguém. Esse louco praticou uma ação típica, o resultado é típico, ele agiu com a intenção de matar, ainda que louco, e a conduta dele é antijurídica, ele não tem permissão para matar pelo fato que ele é louco. Então, o louco, nesse caso, ele praticou um ilícito penal. Ok, mas para que aquilo seja crime, há que ter culpabilidade. Para ele merecer a sanção penal, há que ter a culpabilidade. E a culpabilidade é aquele juízo de admissibilidade, o juízo de reprobabilidade que merece as pessoas que têm consciência do que estão fazendo. O louco não tem consciência e não tem culpa disso. Então, neste caso, não há reprobabilidade, não há culpabilidade. Então, o louco pode praticar um ilícito penal, mas não pratica crime. Mas isso se caracterizando como ilícito penal, haverá uma consequência jurídica para ele? Sim, haverá uma consequência. Ele não vai receber pena, mas ele vai receber a medida de segurança, que é um tratamento. Esse tratamento ele pode ser feito em regime fechado, quando o insano pratica um crime punível com reclusão, o juiz, na sentença, ele fixa qual o prazo mínimo da internação. Esse prazo mínimo é de 1 ano, vai até 3. A partir daí, ano após ano, é feita a análise se o indivíduo psiquiatricamente ele evoluiu ou não. Enquanto ele não ficar bom, ele não é solto, mas aí há um limite temporal aí, não vai ficar o resto da vida nessa situação, se continuar louco. Mas isso a gente vai discutir quando nós estudarmos penas e as medidas de segurança. Mas aqui, por enquanto, nós temos que fixar no que está aí no slide. Voltando. Então, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Havendo tipicidade e antijuridicidade, nós já temos um injusto ou um ilícito penal. Mas para que seja crime, há que se ter culpabilidade. Eu coloquei aí um asterisco no item culpabilidade, porque alguns autores, como Damásio de Jesus, faleceu recentemente, mais ou menos recentemente,
ele diz o seguinte, que só o fato sendo típico e jurídico já é crime, que a culpabilidade seria um elemento externo ao crime. Bom, com esse posicionamento eu não concordo, eu fico com Zaffaroni e com boa parte da doutrina mais moderna, que diz que crime, para ser crime, o fato tem que ser típico, antijurídico e culpável. Louco não pratica crime, louco pratica um ilícito penal, mas não pratica crime dentro do que eu aceito aqui. Bom, vamos ver então agora um conceito de delito. Lembra-se que delito é gênero e crimes e contravenções são suas espécies. Delito é uma conduta humana, animais não praticam delitos, o direito não foi idealizado, pensado, criado para animais cumprirem as suas regras, mas sim para seres humanos. Delito é uma conduta humana, individualizada, eu coloco aí entre colchetes, especificada na lei, individualizada no sentido de especificada em artigos, mediante um dispositivo legal, ou seja, um tipo penal, que revela a sua proibição. Ora, se está lá na lei como proibido, essa conduta é típica. Que, por não estar permitida por nenhum preceito jurídico, nós vimos que existem condutas que são típicas, mas que estão permitidas, como quando praticadas em legítima defesa, em estado de necessidade. Para ser crime, ela não pode ter sido permitida. Isso aí se chama causa de justificação. Essa conduta é contrária à ordem jurídica, já que ela não é permitida, ela é antijurídica, e que, por ser exigível do autor que agisse de maneira diversa das circunstâncias, é reprovável, ou seja, é culpável. Então esse conceito foi extraído do Manual do Direito Penal do Zaffaroni, e é um conceito simples, mas que explica bem. Então é esse conceito aí, se for possível, seria interessante você decorar esse conceito. Agora há pouco eu disse que delito é gênero e que esse gênero tem duas espécies, os crimes e as contravenções. As contravenções são delitos de menor gravidade, teoricamente. Elas estão reunidas, as contravenções estão reunidas não no Código Penal, mas num mini Código Penal chamado Lei das Contravenções Penais. A perturbação do sossego é um dos exemplos de contravenções penais. Então, o indivíduo com som alto e tal. As contravenções penais, hoje, todas são enquadradas como infrações de menor potencial ofensivo. E o tratamento delas, diante da Lei 9.099, é um tratamento diferenciado. Então, quando alguém é flagrado praticando uma contravenção, ele não é preso em flagrante, como acontece nos crimes. A pessoa é conduzida à delegacia. Lá na delegacia não vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, mas sim um documento mais simples chamado termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência. O indivíduo vai assinar o agente vai assinar um termo de compromisso de que vai comparecer à justiça quando chamado e vai ser liberado imediatamente, sem o pagamento de fiança ou nenhuma outra obrigação, que não é essa de comparecer à justiça quando convocado. Então, já no momento da prisão, já no momento da investigação, então a priori não vai ser aberto o inquérito policial, vai ser lavrado apenas esse termo circunstanciado de ocorrência. Se for necessário prosseguir a investigação, tudo bem, pode-se prosseguir. Como é que você vai identificar se um delito é crime ou contravenção? Se tudo que está no Código Penal é crime. Lá no Código Penal não existe nenhuma contravenção. Tudo que está na Lei de Contravenções Penais é contravenção. Então aí já está fácil você distinguir. Só que às vezes você vai pegar uma lei penal extravagante. Você já sabe que extravagante é aquilo que está fora do Código Penal, né? Então existem várias leis que estão fora do Código Penal e que tratam de crimes, como
a Lei 8.137, que trata dos crimes tributários, a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais, a Lei dos crimes antidrogas, a Lei 11.343. Então, existem várias leis penais extravagantes, o que, de certa maneira, é ruim, porque dificulta o estudo de quem está começando no direito penal, né? Mas há leis extravagantes e você lê um tipo penal ali e como é que você faz para identificar se aquilo é crime ou contravenção? Porque às vezes o legislador não diz. Você tem que analisar a pena. Se o legislador estabeleceu pena de reclusão ou de detenção, isso se trata de crime. Se a pena é de prisão simples, isso é uma contravenção. Então, a principal diferença do delito, sob o ponto de vista formal, entre crimes e contravenções, é essa: a pena. Reclusão e detenção, isso é crime. Prisão simples, isso é contravenção penal. Em função da existência dessa lei 9.099, que classificou as contravenções como infrações de menor potencial ofensivo, na prática hoje nós temos poucos casos de processos penais por contravenções. Por quê? Porque a lei 9.099 ela permite que o promotor de justiça ele faça um acordo com o autor da contravenção para não ter processo. Então, chamamos isso de transação penal, quando o promotor propõe, por exemplo, o pagamento de cesta básica, ou então, se o indivíduo não tem dinheiro, ou a prestação de serviço a uma entidade de interesse público, como uma creche, como um asilo. Então, havendo esse acordo, o indivíduo, o agente, cumprindo o acordo, não haverá processo, porque o acordo cumprido vai provocar a extinção da punibilidade. Se não há punibilidade, não há mais por que ter processo. Okay? Então, um processo penal por contravenção hoje é uma coisa mais rara. Ele só acontecerá quando o indivíduo não tiver a proposta do promotor não for feita. O promotor pode falar: não, você já nos últimos 5 anos você já foi beneficiado com uma transação penal, não vou propor a transação penal. Então o indivíduo, dependendo dos antecedentes criminais, o promotor pode falar que não vai propor a transação penal e daí vai ter processo. Mas, enfim, isso é excepcional. Uma outra classificação, essa é a classificação de direito penal. Quando em direito penal, na disciplina de direito penal, se fala em crimes comuns, refere-se, a pessoa vai estar se referindo aí aos crimes normais que as pessoas podem praticar ordinariamente e não isso em contraposição aos chamados crimes especiais. Os crimes especiais dentro da classificação de direito penal são os crimes eleitorais, são aqueles crimes que têm como referência as eleições, como por exemplo a compra de votos, a campanha proibida em local proibido, a boca de urna, ou a tentativa de fraude nas urnas. Esses são os crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral. O Código Eleitoral trata não só de crimes eleitorais, como também relativamente a tudo que interessa às eleições. E temos os crimes militares previstos num decreto-lei especial que trata dos crimes militares. Crimes militares praticados em tempo de paz, crimes militares praticados em tempos de guerra e, enfim, nas faculdades em geral, nos programas dos cursos de direito, não há matérias que tratam dos crimes eleitorais e dos crimes militares, dada a sua especificidade. Muito dificilmente um bacharel, que depois vai se tornar um advogado, depois que passar no exame da ordem, vai tratar de crimes eleitorais ou de crimes militares. Então, como a demanda ela é reduzida, nos programas das faculdades dos cursos de direito, em geral, não se trata disso aí. Bom, depois que você tem uma boa base também em direito penal comum, você, fazendo a simples leitura do Código Eleitoral, do ponto de vista criminal, e do Código Penal Militar, você já vai ter condições de fazer uma boa aplicação
desse direito. Não que uma especialidade aí não ajudaria sim, mas enfim, só estudando direito penal comum, isso já vai resolver boa parte dos seus problemas na análise dos crimes eleitorais e dos crimes militares. Essa classificação que eu passei aí, eu frisei umas 2 ou 3 vezes, trata-se de uma classificação de direito penal. Então, os doutrinadores fizeram essa classificação aí, doutrinadores de direito penal, dividindo crimes comuns, que é o que nós vamos estudar ao longo do ano, são os crimes previstos no Código Penal, que se aplica a todo mundo, e os crimes especiais. Mas a Constituição, ela, ainda que sem o Constituinte, ainda que sem a intenção, ele fez uma outra divisão, que daí é importante que vocês tomem conhecimento também, que é a divisão entre crimes comuns e crimes de responsabilidade. Os crimes comuns aqui já não são, na Constituição, quando a Constituição fala de crimes comuns, ela não está se referindo àquela classificação que nós passamos agora há pouco, que envolve somente os crimes do Código Penal e das leis penais extravagantes comuns. Crimes comuns, no sentido da Constituição, como que está transcrito aí no artigo 105, são os crimes comuns propriamente ditos, mais os crimes eleitorais, mais os crimes militares. Então vejamos aqui, vamos fazer a leitura do artigo 105 da Constituição, que fala da competência do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1º, compete então ao STJ processar e julgar originariamente. O que significa originariamente? Significa que a ação ela não vai passar pelo primeiro grau ordinário, que seria um juiz de direito de primeiro grau. Ela de plano vai ser iniciada lá no STJ. Então, quando que chamamos isso de ação penal originária? Qual a competência do STJ quanto a processar e julgar originariamente? Nos crimes comuns, os governadores dos estados, etc. O que quer dizer ali crimes comuns? Os crimes comuns do Código Penal, os crimes que eles chamam comuns aqui, os eleitorais e os crimes militares também. Então reparem que crime comum aqui está apenas em contraposição aos que nós vamos ler na sequência, os crimes de responsabilidade. Então compete ao STJ, nos crimes comuns, julgar os governadores, e nos de responsabilidade, os desembargadores, e aí prossegue. Então, o que seriam esses crimes de responsabilidade? Crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas. Não existem 2 leis básicas que tratam de crimes de responsabilidade. O Decreto-Lei 201 é um que se aplica aos prefeitos e aos vereadores, são aqueles crimes que sujeitam o infrator a apenas político-administrativas, como a cassação do prefeito pela Câmara de Vereadores ou então o impeachment do presidente da República perante o Congresso Nacional. Então, crimes de responsabilidade são não crimes comuns que sujeitam os infratores à pena privativa de liberdade, mas sim infrações político-administrativas que sujeitam os infratores a julgamentos políticos, a responsabilização política, podendo ser a cassação, impeachment, que significa a mesma coisa, ou ainda a suspensão do exercício do cargo ou algo assim. Então, nós estamos vendo aqui que os desembargadores, se praticarem crimes de responsabilidade, geralmente diz respeito à administração de verbas, eles são julgados pelo STJ. Os prefeitos, pelos crimes de responsabilidade, são julgados pelas câmaras de vereadores. Os governadores, pelos crimes de responsabilidade, são julgados na Assembleia Legislativa do Estado. E o presidente da República, os presidentes da República são julgados pelo Congresso Nacional, num processo, numa primeira fase, que passa pelo Senado, depois passa pela Câmara dos Deputados. Então, nós falamos que há 2 leis básicas que tratam de crimes de responsabilidade
esse item não nós estamos aqui, só o objetivo aqui é apenas falar que existem esses crimes de responsabilidade. Isso aí não é objeto do nosso estudo, nós estudamos aqui só os crimes comuns, mas só para que vocês tenham uma ideia. Então, eu falei agora há pouco do Decreto-Lei 201, ele trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores, estes sempre quando administram a verba pública também. Todas as demais autoridades estaduais e federais, elas têm os crimes de responsabilidade previstos numa outra lei, é a Lei 1079 de 1950. Então, quando, por exemplo, a presidenta Dilma, ela foi objeto de impeachment, como também o ex-presidente Collor, com base em infração à Lei 1079. Quando um prefeito é cassado pela Câmara, é a aplicação do Decreto-Lei 201. Então, essas leis estabelecem os procedimentos, como é que vão funcionar, a observância do princípio do contraditório, etc., como que vai ser o procedimento de cassação ou de impeachment. Então, esse assunto não é assunto de direito penal, é assunto de direito penal político-administrativo. Bem, vamos fazer a diferença agora, alguns conceitos, né? A diferença entre tipo e tipicidade. Então, você já deve estar tendo a ideia, né? Claro, o que é um tipo penal, mas vamos ao conceito. Tipo penal é a descrição legal, abstrata, legal porque depende de lei, abstrata porque é uma coisa formal, e hipotética. Hipotética é algo muito parecido com abstrato, né? É uma hipótese de uma conduta penalmente proibida. Então, artigo 121, matar alguém. Então, isto é um tipo penal. Artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isto é um tipo penal. E o que é a tipicidade? Se há tipicidade, é porque a conduta que a gente está analisando, ela se enquadra dentro de um tipo. Então, vamos lá, a leitura do conceito. Tipicidade é a qualidade que a conduta sob exame tem para subsumir significa aí se encaixar, se enquadrar à norma penal típica proibitiva. Com o passar do tempo aí, vocês vão se acostumando a essa forma de falar, norma penal típica proibitiva, parece algo um pouco rígido, formal, mas você vai se acostumar com isso. Bom, para que serve um tipo penal? Quais são as funções dos tipos penais? Imagina, se nós não tivéssemos uma lei penal especificando quais são os delitos, como que o cidadão ficaria relativamente às autoridades? Tudo aquilo que a autoridade não gostasse na conduta das pessoas, essa autoridade poderia entender aquilo como um crime, como um delito, como uma contravenção. Então haveria uma insegurança jurídica. Então o papel dos tipos penais é justamente esse: descrever, especificar, detalhar do universo de condutas indesejadas quais são aquelas que o legislador entende que são as mais graves e que merecem sanção penal. Então chamamos isso de função descritiva. E uma das funções colaterais aí também, que decorre dessa descrição, é a função de segurança jurídica. Então, função descritiva para especificar quais são as condutas proibidas. Função garantidora para trazer segurança jurídica, evitar incertezas se uma conduta merece ou não merece sanção penal. E vocês vão se lembrar daquilo que eu falei, que o direito penal ele tem caráter fragmentário. O que é o caráter fragmentário? De um universo de condutas que trazem prejuízo à sociedade, que são condutas indesejadas, o direito penal só colhe algumas delas. Então, por que o direito penal tem o caráter fragmentário? Porque o direito penal colhe fragmentos
de um universo de condutas indesejadas e tipifica algumas dessas condutas como criminosas. É diferente do conceito de ilícito do direito civil. Lá no direito civil, todas as condutas danosas são consideradas ilícitos. No direito penal, não. Só algumas das condutas danosas são consideradas ilícitas. Por exemplo, alguém se envolve sem querer num acidente de trânsito e provoca danos materiais. Essa conduta é uma conduta ilícita do ponto de vista do direito civil. Por quê? Porque ela provocou dano. Toda conduta danosa constitui um ilícito no direito civil. Mas em direito penal, essa conduta é crime? Não. Por quê? Porque não existe o tipo penal dano culposo no direito penal. Teorias da tipicidade pelos juristas nacionais. Falamos agora há pouco que os doutrinadores, eles têm um núcleo que há um consenso entre eles sobre os diversos itens dos níveis analíticos do conceito de crime. Então, crime é fato típico, antijurídico e culpável, ok? Então, nós vamos retirar das tabelas desses diversos autores, pelo menos de 3 importantes autores no Brasil, e vamos retirar desse item a tira relativamente à tipicidade, só para que vocês percebam que há variadas formas, né, de tratamento. Então, vocês vão perceber que há elementos em comum em todos eles, e daí uma diferença aqui ou ali, conforme o tratamento. Então vamos começando aqui com Damásio de Jesus, que adotou a teoria da imputação objetiva do Klaus Roxin e, de certa maneira, deu uma inovada a isso lá pelos anos 2000, mais ou menos. Ele deu uma inovada na nossa doutrina, trazendo essa teoria da imputação objetiva do Roxin alemão aqui para o Brasil. Então ele divide a tipicidade entre aspectos objetivos, que são aqueles aspectos visíveis, né? A ação ou a omissão voluntária, o resultado e o vínculo que há entre a ação e o resultado. Esses são os aspectos objetivos. Ele diz que, depois de se analisar os aspectos objetivos, há que se analisar, fazer análise da possibilidade da imputação objetiva. Então aqui entram elementos sociais na análise. Essa conduta, ela importou em um risco social? Se essa conduta não importou em risco social, não há como se falar que ela é típica. Então ele coloca um item aqui, esse princípio da imputação objetiva, relativamente vago. Os juristas mais acostumados a coisas mais concretas, eles não concordam, mas peraí, o que é isso? O que é o risco social? Isso aí é vago. Na cabeça de um juiz, essa conduta importaria um risco social. Na cabeça de outro juiz, não. Bem, enfim, isso é direito, não é matemática, as coisas são assim mesmo. O que ocorre é que, na prática, a jurisprudência vai se firmando e as coisas vão se estabelecendo. Então, apesar de todo o ideal que nós temos de as leis preverem tudo, não deixar espaço ao subjetivismo dos magistrados, dos aplicadores do direito, apesar disso, nosso direito não tem como, não é cientificamente possível estabelecer regras a respeito de tudo. Por isso, um grau de subjetivismo fica estabelecido e aos pouquinhos a jurisprudência vai se firmando a respeito desses pontos divergentes e acaba que o sistema se estabiliza de uma forma ou outra. Bom, então prosseguindo aqui no Damásio, se a conduta importa num risco social, essa imputação objetiva ela foi possível, daí segue na análise normal dos aspectos subjetivos, análise do dolo,
ou se o indivíduo não agiu com dolo, se ele agiu com culpa. Vamos ver agora a classificação da tipicidade do ponto de vista de Assis Toledo, importante jurista, foi muito relevante nos anos 80, nos anos 90 e, enfim, tem uma obra que eu recomendo, Princípios do Direito Penal. A capa, o título não foi, acredito que muito adequado, porque quem vê o título acha que vai tratar só dos princípios. Na verdade, trata da teoria geral do delito, que é algo muito mais complexo do que somente os princípios do direito penal, né? Bom, então ele também faz a divisão entre tipicidade legal e tipicidade material. Aspectos objetivos e subjetivos não mudam, só que o que varia nele é essa tipicidade material, que, como nós dissemos, os autores modernos sempre colocam no nível tipicidade algo para evitar se considerar típica uma conduta que é normal para a sociedade ou que não é grave. Então, na teoria do Damasio que vimos agora há pouco, fala-se na imputação objetiva, como uma válvula de escape para não considerar típica condutas banais ou condutas normais, como, por exemplo, a atividade na medicina. O Assis Toledo, bem claramente, fala em tipicidade material. Mesma coisa, se a conduta, para que a conduta seja considerada típica, ela tem que ser inadequada socialmente. Então aqui nós colocaríamos a atividade do carrasco, do que está executando a pena de morte, colocaríamos as atividades esportivas. Aí, quando um boxeador dá um golpe na cabeça do oponente, a intenção é derrubar o oponente, mas há uma intenção de lesão corporal aí, porque a lesão corporal é que vai provocar a retirada do oponente da disputa. Então, enfim, a atividade aí de lesão corporal, como na atividade do boxe dentro das regras, ela não é inadequada socialmente, disse que não há tipicidade material no caso. Então, para que uma conduta seja crime, ela tem que preencher os itens da tipicidade legal, também chamada formal, e ainda há que se fazer a análise da adequação ou inadequação social. Se a conduta realmente é inadequada socialmente, ela é típica materialmente. Temos que também fazer a análise da significância da conduta, claro, perfeito. E por fim, temos a tira aí da tabelinha do Zaffaroni. Zaffaroni é um jurista vivo ainda, deve estar com seus 80 anos aproximadamente. Ele é argentino, ele sofreu uma perseguição na época da ditadura na Argentina, aí ele foi para a Europa, ele era juiz federal lá da Argentina, foi perseguido e daí ele se estabeleceu na Alemanha, no Instituto Max Planck, onde desenvolveu vários estudos e acabou se firmando como um dos grandes penalistas do mundo ocidental. E ele é frequente aqui no Brasil, participa de muitas bancas de defesas de teses, fala português muito bem e, enfim, ele é praticamente um brasileiro. E o Pierangeli, ele escreveu o Manual de Direito Penal em uma certa sociedade, mas o Pierangeli meio que completou o Manual de Direito Penal argentino do Zaffaroni, adequando à realidade brasileira. Então, o livro é dos dois, mas, de fato, o Pierangeli era um procurador de justiça do Estado de São Paulo, já aposentado. Então, nós temos a chamada tipicidade conglobante. Então, temos na tira da tipicidade do Zaffaroni os mesmos elementos. A tipicidade legal, que são os de sempre, não vou fazer comentário, e aquilo que ele chama de tipicidade conglobante. Os outros autores falam de tipicidade material. Ele muda o nome para conglobante. O que é conglobar? É inserir algo num contexto maior. Então, para se analisar se uma conduta é típica,
há que se analisar se ela se enquadra na lei que estabelece o tipo penal, digo, artigo X, mas eu tenho que inserir essa conduta num conceito maior legal, não vou ficar só no tipo penal, eu tenho que analisar, ele diz, a afetação do bem jurídico, todo tipo penal protege um bem jurídico, há que se analisar se esse bem jurídico foi afetado. Sim, foi afetado. Se ele foi afetado, há que se analisar qual foi o grau de afetação. Foi grave a ponto de merecer pena? Por exemplo, nos crimes de bagatela, não há significância jurídica. Se não há significância jurídica, a conduta não é típica. Ela se enquadra na lei como típica, mas conglobadamente ela não pode ser tida como típica. E ele aqui coloca, a conduta para ser típica, ela não pode ser obrigatória. Se ela for obrigatória, não pode ser típica, é evidente. Como que aí há uma antinomia, há um paradoxo, um choque de normas, como eu destaquei agora há pouco. A norma do artigo 121 é não mate. Aí vem o regimento militar e diz mate quando escalado para matar. Então, havendo esse choque, prevalece a regra especial. Então, se a conduta é obrigatória, como a do carrasco, essa conduta não pode ser tida como típica. E por fim, existem as condutas que são estimuladas, fomentadas pelo Estado e que, ainda que se enquadrem em tipos penais, quem praticar condutas nessa situação especial não pode ser tido como autor de um crime, de uma conduta típica. Então, se a conduta é fomentada pelo Estado, como por exemplo, falei agora há pouco, a atividade de prática esportiva, então lutas. Então, as lutas são estimuladas, né? Possivelmente boxeadores brasileiros olímpicos devem até receber bolsas do Estado, da Federação, da União, para realizar seus treinamentos, etc. O boxe olímpico é uma conduta fomentada. Ela é estimulada pelo Estado. Então, quando alguém pratica uma lesão na atividade regular do boxe, a conduta dele não é típica de uma maneira conglobada. Bom, então é isso. Vocês devem estar percebendo que nestes itens de tipicidade legal há uma uniformidade. Então, peguem aí a classificação do Assis Toledo, ela é bem clarinha ali. Tipicidade legal, também chamada de formal, se divide em aspectos objetivos, que são os aspectos concretos do delito. E os aspectos subjetivos são os aspectos de intenção do agente, ou se ele não agiu com a intenção, se ele agiu com culpa. Há uma uniformidade. Esses itens constam nos 3 autores, nas tiras de todos os demais autores. O que está variando significativamente aqui? O que está variando sempre é a válvula de escape que se chama tipicidade material para o Assis Toledo, tipicidade conglobante para o Zaffaroni e a aplicação do princípio da imputação objetiva do Damasio. São válvulas de escape para retirar a tipicidade de condutas que são socialmente normais. Ok? Então, o objetivo aqui, nós não tratamos detalhadamente dos itens, o objetivo aqui foi apenas distinguir entre esses 3 autores, 4 autores, as principais diferenças de tratamento, mas como se percebe no fundo mesmo, elas não são tão diferentes assim. Tanto é que tanto faz se um juiz adota a teoria do Damasio, ou a do Assis Toledo, ou do Zaffaroni, o resultado vai ser o mesmo. Muito provavelmente o resultado vai ser absorção por atipicidade da conduta. Por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância para quem adota Damasio, entraria ali como aplicação do princípio da imputação objetiva. Não é possível realizar essa imputação objetiva, a conduta não é típica. Para Assis Toledo, a conduta não tem significância, não há tipicidade material. Para o Zaffaroni, a conduta é insignificante, não revela a tipicidade conglobante. O resultado vai ser o mesmo. Em todos os casos, o agente vai ser absolvido por atipicidade, sem nenhuma consequência jurídica a ele. Vamos a algumas classificações quanto aos tipos penais agora. Bom, quanto ao autor,
os crimes eles se dividem em crimes comuns e crimes próprios. Falando sobre o que são crimes próprios, já por exclusão, nós vamos entender o que são os crimes comuns. Crimes próprios são aqueles em que o sujeito ativo, ele necessariamente deve possuir uma determinada qualidade. Por exemplo, quem é que pode ser o sujeito ativo do crime de infanticídio? Infanticídio é quando a mulher, logo após o parto, então vejam que o tipo penal envolve uma mulher e que teve neném. Crime de peculato. Peculato é quando o agente público, o funcionário público, se apropria ou desvia um bem público. O sujeito ativo de peculato tem que ser um servidor público. Há umas questões aí que podem ser interessantes quando alguém que não é funcionário público, se ele pode ser um assessor, um partícipe ou alguém em concurso de agentes com um servidor praticar o delito, mas daqui a pouco a gente vê a respeito disso. Então, repetindo, crime próprio é aquele em que o sujeito ativo necessariamente tem que ter uma determinada qualidade. Essa qualidade pode ser servidor público, pode ser cônjuge, pode ser mulher, pode ser pessoa casada. O sujeito ativo necessariamente tem que ter uma qualidade específica. Os crimes que não envolvem essa qualidade específica são os crimes comuns. Então, o furto é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, homem, mulher, casado, solteiro, padre, não padre, enfim, não há nenhuma restrição. Homicídio também é um crime comum. Bom, é isso. Então, enfim, os crimes comuns são aqueles em que o sujeito ativo não necessariamente tem alguma qualidade específica. Não há que se confundir os crimes próprios dos crimes de mão própria. O crime de mão própria diz mais respeito a quem executa o delito. Então, os crimes de mão própria são aqueles em que o autor, o interessado principal no resultado, ele não tem como encomendar o delito a outra pessoa. Então, por exemplo, um crime de falso testemunho não tem como a testemunha encomendar a outra pessoa, é ela mesma que vai ter que praticar ali. Então, o crime de mão própria é aquele crime que não dá para encomendar, que a pessoa tem que executar com as próprias mãos, não há possibilidade lógica da ocorrência do delito por um terceiro. Quanto ao número de bens jurídicos atingidos, os delitos se dividem em crimes simples e crimes complexos. Então, insistimos em que todo tipo penal ele tem por objetivo proteger algum bem jurídico. Chamamos isso então de bem jurídico penal. Então, no furto, qual é o bem jurídico que se protege? O patrimônio. No roubo, qual ou quais os bens jurídicos que se protegem? No roubo, nós temos a violência ou a grave ameaça e temos ainda a subtração das coisas. Então, o crime de roubo é um crime complexo, olha o exemplo aí, porque ele protege não somente o patrimônio, como também a integridade física e psicológica da vítima. Então, ele protege a dois bens. Os tipos penais que têm bens jurídicos diversos, mais do que um, são chamados crimes complexos. Os tipos penais que protegem apenas a um bem jurídico, como o furto simples, são crimes simples. Fácil de entender, não? Quanto à execução, nós temos algumas variantes aí. Chamamos de crime continuado. Aqui nós temos que fazer uma parada agora. Existe uma distinção entre o crime verdadeiramente continuado
e aquilo que o Código chama de crime continuado. Isso que o Código chama de crime continuado está lá no artigo 71. Vamos ao Código no artigo 71 para fazer a leitura desse dispositivo, que aliás nós já comentamos outrora. Olha, vejam lá o nome jurídico que o legislador dá, logo acima do artigo 71, crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie ligados entre si, aplica-se a pena de um só dos crimes e é aumentada de 1/6 a 2/3. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos um crime só? Não. Se é mais de uma ação, se estamos diante de uma situação de mais de uma ação, é porque temos mais de um crime. A ação é a unidade comportamental necessária para provocar um resultado. Se temos mais de uma ação, necessariamente temos mais de um crime. Então, eu entendo que o legislador aqui foi muito mal ao denominar crime continuado a essa sequência de crimes do artigo 71. O Zaffaroni faz uma distinção entre o crime verdadeiramente continuado, que não é isso, é um crime só continuado, e temos o crime continuado do artigo 71, que é o que o legislador chamou de crime continuado, mas que na verdade é uma sequência de crimes. Ok, isso vai trazer uma confusão. Nós vamos fazer a distinção com Zaffaroni. Então, crime verdadeiramente continuado é um crime só praticado em prestações. Por exemplo, o indivíduo quer ele é servidor público e ele quer levar todos os componentes de um computador para montar o seu computador lá na sua casa. Então, se ele levar o computador inteiro, ele vai ser descoberto logo, de imediato. Então, o que ele faz? Ele subtrai uma placa interna do computador num dia, dali a 2 dias, o objetivo é só levar todos os componentes internos do computador para formar um computador lá. Ele só vai deixar a casca do computador no serviço e ele vai comprar esse outro, esqueci como é que chama, esse que guarda as peças do computador ali, que reveste. E ele compra um novo e vai montar um na sua residência. Ele vai tirando as placas de vídeo, placa de som, e assim, ao longo de um mês, ele vai retirar 20 elementos desse computador. Neste caso aqui, nós temos um caso só de crime. Você vai enquadrar como furto, mas na verdade essa situação se chama peculato furto, quando o indivíduo se vale da facilidade do exercício do seu cargo para subtrair algo. Então, isso se chama peculato furto. Ele vai ser responsabilizado, vamos supor que ele levasse 20 peças em 20 dias separados, por 20 peculatos furtos? Não, ele vai ser responsabilizado só por um peculato furto. Então, esse é um crime verdadeiramente continuado. Mas, na legislação, o crime continuado é, na verdade, aquela sequência de crimes, como, por exemplo, alguém entra numa sala pública, num cinema, e atira contra 5 pessoas e mata 5 pessoas. Então ele vai ser responsabilizado por 5 homicídios. Isso se enquadra no conceito de crime continuado lá do 71, quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então isso vai ser tido como uma unidade. O juiz pega a pena de um só dos crimes e aumenta de 1/6 a 2/3. Mas tem mais detalhes a respeito de crime continuado, mas nós vamos estudar isso posteriormente. Então vamos voltar ao nosso roteiro. Então, quanto à execução, crime continuado. Vamos entender aqui esse crime continuado como o crime verdadeiramente continuado. Aquele que na execução o indivíduo divide a execução em prestações, como no exemplo aí da subtração das peças do computador. Crime progressivo. Um tipo progressivo é aquele que há uma evolução.
para você chegar a um resultado mais grave no final, você passa por uma fase menos grave de início. Então, por exemplo, quando alguém vai praticar um homicídio, ele inicialmente vai provocar uma lesão corporal, que é o artigo 129, mas o objetivo final é o 121. Então, o tipo penal do homicídio envolve uma progressão na execução. Ok. Crimes internacionais. Um crime internacional é um crime que tem uma passagem por mais, na sua execução, há uma passagem por mais de um território. Então, por exemplo, o indivíduo adquire cocaína no Paraguai e traz aqui para o Brasil. Então, na execução, o indivíduo saiu lá do Paraguai e veio para o Brasil. Então, este é um crime internacional. O indivíduo dá um tiro em um local no Paraguai e o tiro acerta aqui. Enfim, a atividade foi praticada no Paraguai, o resultado aconteceu aqui. Esse é um crime internacional também. Que importância tem isso? Bem, a importância é, às vezes, a questão da competência, né? Não se pode ter a ideia de que os crimes internacionais são sempre da competência da Justiça Federal aqui no Brasil. Algumas pessoas se enganam quanto a isso. Não são. São crimes da competência da Justiça Federal, aqueles que afetam a bens, serviços e interesses da União, basicamente, tem mais outros itens. Os crimes que o Brasil assinou um tratado e daí são crimes internacionais. Por exemplo, o Brasil assinou um tratado se comprometendo a reprimir o tráfico de drogas há muitos anos. Quando se trata de tráfico de drogas internacional, por exemplo, o indivíduo vai no Paraguai e traz para cá, como eu falei agora há pouco, este crime vai ser julgado pela Justiça Federal, porque o Brasil assinou um tratado e se trata de um crime internacional. Então, essa noção do que é um crime internacional é útil quando formos verificar se a competência é da Justiça Estadual para julgá-lo ou é da Justiça Federal. Nem todo crime internacional é da competência federal. Este exemplo de alguém que arremessa alguma coisa lá de Ciudad del Este em direção a Foz do Iguaçu e atinge uma pessoa ali no Brasil, uma pessoa comum, digamos assim, esse crime é um crime internacional, mas não envolve bens, serviço ou interesse da União, e o Brasil não assinou um tratado para reprimir esse tipo de delito. Então, ele não é um crime federal. Quem vai julgar esse crime vai ser a Justiça Estadual, Foro de Foz do Iguaçu. Tipos penais quanto à consumação do delito. Crime consumado e crime tentado. Nós teremos uma aula específica que vamos detalhar o que é um crime consumado, o que é um crime tentado, mas a solução para a pergunta qual é a distinção, ela vai estar no artigo 14 do Código Penal. Nós temos ali a diferença. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, matar alguém, o indivíduo age, dá um tiro no pescoço de uma pessoa e daí tem o resultado. Então, nessa historinha, nós temos todos os elementos da definição legal, expressos e implícitos. Matar alguém envolve a morte de alguém. Então, nesse caso concreto, nós temos um crime consumado. Tentativa. Disse do crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Com a intenção de matar, o indivíduo dá um tiro no corpo da outra pessoa. Acerta na barriga, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, acaba que a vítima não morre. Então temos aí a diferença entre crime consumado e crime tentado. Bem, se nós pensarmos que os tipos penais têm por escopo proteger bens jurídicos, é claro que se um bem jurídico foi prejudicado no máximo, a pena é máxima.
Se o bem jurídico foi prejudicado menos, a pena deve ser menor. Daí vem o parágrafo único do artigo 14, que diz que pune-se a tentativa com a pena do crime consumado, mas diminuída de 1 a 2/3. Crime falho. Crime falho é aquele crime que o agente ele planeja quais seriam os atos que ele iria praticar e ele não consegue a consumação, apesar de ter praticado tudo aquilo que praticou. Então, por exemplo, o indivíduo com a intenção de matar o outro, ele ministra veneno a ele, a vítima, praticou tudo o que queria praticar, só que a vítima ela não perece, não vem a morrer porque ela foi forte ou porque ela tomou um antídoto, seja lá por qualquer motivo. Bem, qual é a utilidade dessa classificação aí de crime falho em relação ao outro? Então, o crime falho é um caso de tentativa. É um caso de tentativa que a pena ela tem que ficar no máximo, porque o indivíduo fez tudo que queria praticar, tudo que queria realizar. Às vezes, o indivíduo quer matar outrem, mas ao levantar a arma, alguém vem e o impede de executar o delito, executar a ação, perdão. Ele vai ser acusado já de tentativa de homicídio? Sim, mas ele não executou tudo aquilo que ele queria. Se ele tivesse descarregado a arma na pessoa, aí seria um exemplo de crime falho. E daí, qual é a utilidade disso? Insisto, se ele praticou tudo o que queria praticar e não conseguiu o resultado, a pena dele deve ser a máxima possível para a tentativa. Se ele não conseguiu executar tudo o que queria, dependendo das circunstâncias, aí a pena é a da tentativa, mas diminuída com uma tendência de diminuição maior. Crime impossível. O crime impossível, essa figura, ela está prevista na lei expressamente no artigo 17, que diz assim: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. Então, o indivíduo revela uma intenção delituosa, por exemplo, o indivíduo quer matar o seu inimigo. Só que o inimigo, ele vislumbra o inimigo deitado numa rede e ele dá tiros em direção à rede, só que o laudo pericial depois, ao examinar o cadáver, verifica que o indivíduo já estava morto naquela rede há horas, vítima de um ataque cardíaco. Bem, o que fazer no caso? Vamos punir essa tentativa de homicídio? Bem, o artigo 17 diz o contrário. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio empregado, aí no caso ele usou o revólver, não é isso, ou por absoluta impropriedade do objeto. O objeto é a coisa ou pessoa que sofreu a ação criminosa. Nesse caso aí foi um cadáver. Aí, nesse caso, não tem como matar a pessoa morta. Era impossível consumar esse delito. E esse artigo 17 vem justamente para explicar, a resolver essa pergunta. Você poderia pensar, puxa, o indivíduo revelou maldade aí, ele merece ser punido, pelo menos por tentativa de homicídio. Mas o artigo 17 não diz isso. Diz o contrário, não se pune a tentativa, portanto o indivíduo vai sair ileso dessa tentativa de crime impossível. Nós vamos trazer mais detalhes mais para frente a respeito de todos esses itens que nós estamos vendo aí. Por enquanto, é só uma noção aí de algumas classificações. Você vai adquirindo esses conceitos e aos pouquinhos as coisas vão sendo firmadas na sua cabeça. Quando chegar lá no final do ano, você já vai ser um expert em direito penal. Tipos penais quanto à divisibilidade dos atos: crimes unissubsistentes e crimes plurissubsistentes. Existem delitos que dá para você fazer uma divisão dos diversos atos necessários para a execução dos delitos. E existem tipos que não é possível essa divisão.
Por exemplo, num crime de calúnia verbal, o indivíduo começa a falar. Vamos supor que ele quisesse falar que um indivíduo praticou um crime na semana passada. E isso não é verdade. Então ele imaginou, eu vou falar que esse cara praticou aquele homicídio que aconteceu semana passada. Ele pensou, mas o direito não pune pensamento. Aí ele começa a falar, você praticou o crime. Quando ele estava no meio da frase, ele foi interrompido. Nesse caso, haveria possibilidade de nós punirmos um agente por tentativa de calúnia? Não. A frase dele não teve sentido. Quando ele estava na metade, houve a interrupção da frase. Ou porque ele desistiu, ou porque alguém tapou a boca dele. Então, não tem como dividir. O tipo da calúnia verbal só ganha lógica depois que a frase ela é completada. Então, disse que na execução aí não é possível a divisão dos atos. Ou o indivíduo fala a frase e ela adquire um sentido, ou não fala. Por isso, não haveria possibilidade de tentativa de crime unissubsistente. Então, essa é a utilidade dessa divisão aí. Os crimes unissubsistentes ou unissubsistentes, eles não admitem tentativa, porque não tem como você dividir na história os atos na execução. Já nos crimes plurissubsistentes, sim, o agente, para a prática desses delitos, ele passa por várias etapas. E daí, a admissibilidade da tentativa ela pode se dar ou não nos crimes plurissubsistentes. Mas, enfim, por exemplo, numa tentativa de homicídio, o indivíduo, ele se arma, então, fora a questão do porte ilegal de arma, o só fato de se armar não caracteriza o crime de tentativa de homicídio. Ele vai em direção à vítima, por enquanto não há tentativa de homicídio. Aí ele levanta o braço e aponta a arma para a vítima. Pronto, começou aí a execução de uma tentativa de homicídio. Aí vem alguém e interrompe isso, vai responder por tentativa de homicídio. Então, nos crimes plurissubsistentes, a ação ela pode ser dividida em atos, e nos crimes unissubsistentes, não. Vamos prosseguir nas nossas classificações. Tipos penais quanto ao resultado. Primeira classificação, diferença entre crimes materiais, crimes formais e de mera conduta. Nós vamos perder um tempinho nessa classificação em um outro momento. Agora, eu vou fazer uma distinção bem rápida, mas já fiquei sabendo que há necessidade de mais detalhamento a respeito do que eu vou falar. Bom, nós poderíamos dividir os crimes materiais em relação aos demais da seguinte maneira. Os crimes materiais são aqueles em que há um intervalo de tempo entre a ação e o resultado. Então, por exemplo, numa tentativa de um homicídio, o indivíduo dispara a arma de fogo, aí o projétil atinge a vítima e sempre há um lapso de tempo entre a ação e o resultado. Então, o exemplo aí do homicídio de crime material. Os crimes formais e de mera conduta são crimes em que não há esse intervalo de tempo entre a ação e o resultado. Ao mesmo tempo que o indivíduo está praticando a ação, já está havendo o resultado. Por exemplo, o indivíduo invadiu um domicílio. No momento em que ele está invadindo, o objeto jurídico tutelado pelo tipo aí já está sendo atingido. É automático. Invadiu, indivíduo invadiu, a casa está sendo invadida. Um outro exemplo de crime formal ou de mera conduta é o crime de estupro. Então, não há um intervalo de tempo entre a ação do estuprador e a situação da vítima do estupro. Há uma diferença pequena entre os crimes formais e de mera conduta, mas, como eu disse, nós vamos deixar isso para um próximo momento. Ok? Próxima classificação, crimes de dano e crimes de perigo.
O legislador, com os tipos penais, pretende proteger bens jurídicos. Alguns tipos penais exigem a efetiva lesão a esse bem. Alguns tipos penais são criados para evitar situações que poderiam expor interesses em perigo. Então, por exemplo, a maioria dos crimes são crimes de dano. Então, o homicídio, furto, roubo, são crimes que efetivamente produzem uma lesão ao bem jurídico, ou mesmo no caso da tentativa, há uma possibilidade de lesão. Os crimes de perigo são aqueles em que talvez naquela situação não aconteça nada, mas o legislador, para evitar a facilitação de novos crimes, acaba se antecipando no tempo. Então, um exemplo importante desses crimes de perigo é o crime de porte ilegal de arma. O indivíduo pode andar com uma arma durante 20 anos com essa arma na cintura, pode não acontecer nada, mas mesmo assim o legislador pune quem não tem porte de arma e esteja portando. Portanto, o crime de porte ilegal de arma, ele não precisa de um efetivo prejuízo à sociedade, basta uma situação de perigo. É isso. Então, o tipo penal pune exatamente a situação de perigo, não necessariamente de dano, de lesão. Ok? Próxima classificação: crimes instantâneos, crimes permanentes e instantâneos de efeitos permanentes. Bom, vamos começar pelo do meio. Crime permanente é aquele em cuja execução o autor ele prolonga-se no tempo. Então, o indivíduo adquire 5 quilos de cocaína e mantém essa droga dentro de casa. Ele comprou a droga há 5 anos e durante 5 anos manteve a droga em casa. Então, esse crime é um crime permanente. Essa classificação é importante para caracterizar também a situação de flagrante delito. Então, nos crimes permanentes, durante toda a permanência, haverá flagrante delito. Um outro exemplo de crime permanente é o sequestro mediante cárcere privado. Os crimes instantâneos são aqueles que não se prolongam no tempo. Eles são realizados ali e já produzem os seus efeitos, mas na execução não há um prolongamento. E por fim, nós temos os instantâneos de efeitos permanentes, são aqueles que produzem um efeito irreversível. Aí vai haver uma diferença. Por exemplo, vou voltar aos crimes só instantâneos, não os instantâneos de efeitos permanentes. Um exemplo de crime instantâneo: o furto, ok? Um exemplo de crime instantâneo de efeito permanente: o homicídio. Qual é a diferença? O instantâneo de efeito permanente é irreversível, não tem como reverter a morte de alguém. Já os crimes instantâneos em geral, entram daí os crimes que há possibilidade de reversão. Então, no caso do furto, o indivíduo subtraiu coisa de outrem móvel, é um crime instantâneo, houve já a consumação, mas é possível uma reversão desse resultado com a recuperação do objeto furtado. Ok? Vamos agora, para finalizar essa aula, vamos falar de tipos abertos e tipos fechados. Bem, nós vimos que os tipos penais têm duas funções principais. A função descritiva, que é exatamente para delinear certinho qual é a conduta proibida, e a função garantidora, exatamente para evitar a incerteza, a insegurança. Quando a gente fala que um tipo ele é excessivamente aberto, isso significa que o legislador, ele na descrição do tipo, ele não foi muito preciso. Os tipos abertos, eles acabam ferindo a ideia de segurança jurídica que se pretende, né, que se almeja com a edição dos tipos penais. Então, eventualmente, um tipo muito aberto que deixasse em dúvida o que se enquadraria nele,
ele poderia ser tido como inconstitucional. Eu não tenho um exemplo na prática de um tipo penal excessivamente aberto em que o Supremo tenha reconhecido, por exemplo, a sua inconstitucionalidade. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, se surgisse na lei assim um tipo, causar prejuízo ao interesse público, pena de tanto a tanto. Mas espera aí, qualquer prejuízo ao interesse público? Qual o interesse público? Esse tipo seria excessivamente aberto, ele não cumpriria a sua função de segurança jurídica e ele seria um tipo inconstitucional. Existem algumas situações relativas a tipos penais que pode gerar uma certa abertura, mas neste caso isso é aceito, às vezes porque não tem outra maneira ou às vezes porque se pensa que efetivamente não há uma lesão ao interesse dos indivíduos. Então vamos lá. São tipos mais ou menos abertos, mas isso tem validade jurídica, os crimes culposos. Porque nos crimes culposos sempre há necessidade de uma referência, de um complemento que vai gerar uma certa perplexidade. Uma certa, mas não uma total perplexidade. Por exemplo, vamos falar do homicídio culposo. Matar alguém é o tipo penal. Culposo, quais são os crimes culposos? São aqueles em que se pratica mediante negligência, ou imprudência, ou imperícia. Então, para verificar se um bombeiro praticou um homicídio culposo por imperícia, eu tenho que saber qual seria a perícia. Enfim, eu tenho que analisar a situação tendo por referência até a técnica do bombeiro. Então, eu disse que esses crimes culposos, porque envolve sempre uma análise do que é negligência, do que é imprudência e do que é imperícia, seriam tipos mais ou menos abertos, mais válidos. Não fosse assim, a gente não teria como punir os crimes culposos. Outra classificação também que é admitida, os crimes omissivos impróprios. Veremos isso com detalhe no próximo filme, na próxima aula. Os crimes omissivos são aqueles que são praticados não mediante uma ação, mas sim com um cruzar de braços. Os crimes omissivos se dividem em crimes omissivos próprios, que são aqueles tipos penais especialmente criados para se punir omissões. Por exemplo, o indivíduo se envolve num acidente de trânsito e não presta socorro à vítima. Então, nesse caso, ele está praticando um crime de omissão de socorro na modalidade omissiva. Então, o tipo penal foi especialmente criado para punir esse tipo de situação. O crime de omissão de socorro, em geral, o indivíduo está passando por uma esquina, vê uma criança em situação de perigo e não presta o devido socorro a ela. Então, esse crime está previsto no Código Penal, foi criado especialmente para punir condutas omissivas. Mas existem alguns tipos penais que são puníveis na forma omissiva, mas não foram criados especialmente para punir condutas omissivas. São os crimes omissivos impróprios. Vou dar um exemplo que daí vai ficar um pouco mais claro. Um professor de educação física, ele tem a obrigação de garantir a segurança dos alunos. Quando um professor ele é descuidado e gera uma situação de perigo, por exemplo, leva um aluno para nadar em alto mar e depois o indivíduo lá, o aluno não tem condição de nadar em alto mar e acaba havendo um homicídio, a morte aí do aluno. Nesse caso, o professor ele não vai ser acusado de crime de omissão de socorro, se ele não prestar socorro. Ele vai ser acusado do crime de homicídio, ok? É a mesma coisa acontece com o pai que esquece o filho dentro do carro e vai ao supermercado e o filho pequeno não consegue sair do carro e sem oxigênio suficiente acaba morrendo.
esse pai não vai ser condenado por omissão de socorro. Esse pai vai ser condenado por omissão de socorro ou por ter gerado a situação de perigo simplesmente. Esse pai vai ser condenado por homicídio. Então, a figura do pai que não cuida dos filhos, a figura do professor que é garante do aluno, são exemplos de crimes omissivos impróprios. Então, nesse caso aqui, nós temos que conjugar, no caso, nos dois exemplos, nós temos que conjugar o matar alguém e mais a obrigação, explicar qual seria a obrigação, nesse caso, da lei, a lei que fala que os pais são garantes relativamente aos filhos menores, e os professores, nesse caso, eles têm uma relação contratual que tem a obrigação de gerar essa situação, tem a obrigação de observar a segurança. Então, enfim, nesse caso, nós temos que conhecer não apenas o tipo penal matar alguém, mas também o que gerou a obrigação de cuidado que o garante deveria ter e não teve. Vocês devem estar percebendo que essa situação gera alguma insegurança. A insegurança é ter que conferir qual era a situação que gerava a obrigação de cuidado. Mas os crimes omissivos impróprios também são aceitos pelo sistema, dada a sua utilidade e para evitar até questões de injustiças, né? Se não um indivíduo, por exemplo, quer matar a sogra e fala: sogra, vamos fazer um passeio lá no Pico do Everest. E daí abandona a sogra lá, vira de costas, e daí ele não poderia ser acusado de homicídio, né? Desculpa as sogras aí, tá? Último item, as leis penais em branco. Nós já falamos que leis penais em branco são aquelas que precisam de um complemento para ganharem significado. Então nós vimos, um dos exemplos que nós passamos para vocês, foi o tipo penal do tráfico de drogas. Então o indivíduo adquirir, importar, exportar, etc., droga. Mas o tipo penal aí não fala quais são as drogas. Nós precisamos recorrer a uma portaria do setor de vigilância sanitária do Ministério da Saúde para saber quais são as drogas proibidas. Por isso se fala que os tipos penais, que são normas penais em branco, eles seriam mais ou menos abertos, que para o seu complemento haveria necessidade de uma remessa do aplicador até uma outra lei ou até mesmo uma portaria, como já estudado. Bem, temos como evitar leis penais em branco? Nesse caso das drogas não tem, porque existem milhares de drogas. Nós não vamos inserir essas drogas lá no tipo penal, porque daí a lei penal fica uma coisa macarrônica, né? Quase que impossível de ser lida. Ademais, os produtos químicos eles são descobertos e inventados aos pouquinhos, e o legislador ia ter que montar um laboratório lá dentro do Congresso para ficar analisando essas substâncias, se elas podem produzir a dependência química ou psicológica, etc. Então as leis penais em branco, ainda que sejam tipos mais ou menos abertos, porque exigem um complemento, também são aceitos no nosso sistema.